Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito curiosa. Novidades que aparecem no mercado que não são tão novas assim, se é que você me entende. Eu não estou acusando nenhuma marca de falsamente anunciar que um produto é novidade, sendo que não é. Não é esse o caso. Estou falando de coisas que para nós muitas vezes parecem uma coisa nova, mas na realidade é só uma coisa requentada lá do passado. Eu vou te dar um exemplo do tipo de coisa que eu estou falando. Na década de 90, surgiu aqui no Brasil o trompete Pocket, inicialmente com a Jupiter, mas como a popularidade dele foi muito grande, a Verio também começou a fabricar. Na época, eu achei que aquilo era absolutamente novo. Eu estava completamente errado. Já existe Pocket há pelo menos 150 anos. Olhando essas fotos, você pode perceber que são instrumentos de outra era, com características que já não existem mais há pelo menos 100 anos. Vamos começar agora? A Lotus é um fabricante que tem feito muito sucesso ultimamente. E uma das coisas marcantes da Lotus é que eles fazem campanas em duas peças com dois materiais diferentes. Eu diria que a Lotus é a marca da moda do momento. Sim, existe moda no mercado de trompete. A Lotus tem produzido trompetes com diversas combinações de materiais. Campana de latão amarelo com bell flare em alpaca, que é o latão com uma cor prateada. Campana de latão amarelo com bell flare em bronze, que é esse material mais avermelhado. E a campana de cobre com bell flare em bronze. Apesar desse visual futurístico, isso não tem nada de novo. Uma grande marca do passado foi a Olds. Eles já fabricavam esse tipo de campana em duas peças com dois materiais diferentes, pelo menos desde a década de 40. Campana de latão amarelo com bell flare de alpaca, que é o caso do Olds Studio, e campana de alpaca com bell flare em bronze, que é o caso do Olds Special. Outro instrumento que chamou muita atenção foi o Ganchhorn, fabricado pela Shargall. Muita gente achou que o Thomas Ganch tinha criado algo totalmente novo. Na realidade, esse tipo de instrumento era muito comum no passado e havia até uma sigla para transcrevê-lo, que é TARV, Tap Action Rotary Valve, que traduzindo seria algo como válvulas rotativas com acionamento na parte de cima. No passado haviam muitos tipos de trompete e cornetes com essa característica. Algumas com uma geometria mais parecida com o trompete de pisto e outras com o trompete tradicional de rotor. Veja bem, eu não estou falando mal do instrumento, eu já testei e é um excelente trompete, mas não tem nada de novo. Talvez a única coisa nova seja aquela campana torta no meio. Essas horas você deve estar pensando, tá bom, o Ganchhorn pode não ser novidade, mas aquele instrumento do James Morrison, aquele é novidade. Também não. Há 150 anos atrás, um fabricante americano chamado Isaac Fisk já produzia esse modelo. Observe um formato triangular dos rotores. É exatamente igual ao Shargall. Novamente, eu já testei esse instrumento da Shargall e é excelente. Ele tem uns pianos bem escuros e bem brilhante no forte. E a conexão das notas é maravilhosa. Mas não tem nada de novo. Quem é mais velho já igual eu, deve lembrar de uma marca francesa, a Courtois. E tipo uns 25 anos atrás, eles faziam uma propaganda falando da coluna direta de ar. Isso é, quando os pistos não estão acionados, o ar passa diretamente pelo bloco de válvula sem sobe e desce. Apesar de parecer uma novidade, essa é a coisa mais velha que existe. E digo isso porque esse formato moderno de blocos de válvulas foi criado pelo Besson na década de 1850. Antes disso, todos os blocos de válvulas eram com a coluna direta de ar. Eu acho que não foi uma ideia muito brilhante dos franceses de trazerem novamente do passado algo que tem seus problemas. Quando você não está usando os pistos do instrumento, é o mais livre possível, porque o ar passa direto no bloco de válvula. Mas à medida que a gente vai usando os pistos, especialmente quando usamos mais de um pisto, ele vai aumentando a resistência e ficando cada vez mais entupido. Eu já tive esse instrumento no passado. Eu não gostava da conexão entre o Do e o Do sustenido. Parecia que tinha um solavanco entre essas duas notas. Isso acontecia porque esse formato de bloco de válvula
faz com que o instrumento vai ficando cada vez mais entupido à medida que você vai acrescentando válvulas. E nessa posição 1, 2 e 3, o instrumento é bastante entupido. Fora isso, era um excelente instrumento. Curiosidade, nesse instrumento, todos os pistos são exatamente iguais. E pelo que eu me lembro, não tinha nem numeração de pisto. Pisto 1, 2, 3 e 4. Era tudo igual. Outra coisa que surgiu no mercado como se fosse algo totalmente novo. Bocal Monete Resonance. O formato externo do bocal foi radicalmente alterado em relação aos famosos STC1, STC2 e STC3. O que pouca gente sabe é que o novo formato é praticamente igual ao Com, que vinha com o Constellation. Eu nunca toquei nesses bocais novos Monete, mas você sabe que eu sou fã dos instrumentos que ele faz. Mas esse novo formato externo do bocal não tem nada de novo. Quando eu era moleque, só existia 3 tipos de acabamento. O laqueado, o niquelado e, se você tivesse bastante dinheiro, o prateado, que era mais caro. Agora, com o passar do tempo, começou a surgir no mercado instrumentos sem acabamento, instrumento jateado, escovado e diversos outros tipos de acabamento. Na minha inocência, eu achava que tudo isso era novidade, mas quando me aprofundei em instrumentos antigos, descobri que os acabamentos mais comuns na virada do século XIX para o XX eram justamente sem acabamento, afinal de contas era o mais barato. E outra opção bastante popular na virada do século era o instrumento prateado, mais especialmente o prateado fosco, jateado. Há mais de 130 anos, esses acabamentos que são tidos hoje como novidade já dominavam o mercado. A única coisa que seja talvez nova é o acabamento escovado. Sobre ele eu não achei absolutamente nada na virada do século XIX para o século XX. Quando eu vi o Matthias Hoff tocando aquele trompete com 2 campanas, na hora eu pensei, isso aqui é novidade. Aí lembrei que eu já tinha visto aquilo no passado. Pesquisando eu descobri que era o Bob Shill, com o seu trompete com 2 campanas. Novidade? Não. Novamente eu estava errado. Isso era extremamente comum no final do século XIX. Um modelo bem conhecido era o Echo Cornet. Isso porque uma das campanas já tem o som de uma surdina. Logo, era usado para fazer o som de eco quando a gente tocava. Para terminar, eu gostaria de falar novamente sobre a Lotus. Eles lançaram um bocal de madeira. O shank é de metal, mas a parte de cima é de madeira. Essa é da minha época, hein? Na década de 90, o trompetista francês Maurice Benterfa lançou uma série de bocais exatamente com a mesma configuração. Shank de metal e top de madeira. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.